Olá meninas, tudo bem? Como é que vocês estão? Como passaram a semana, essa semana quente, de muito calor? Pelo menos, assim, não está chovendo, né? É bom, né, para evitar tantas coisas que está acontecendo por conta das chuvas, né? Mas também a gente, né, acaba ficando, né, nessa, vamos dizer assim, nesse calor, parece uma sauna, né? Mas a gente aguenta, né? Desde que a gente se alimente bem, com frutas, legumes, beba muita água, né? Tem que se hidratar, não ficar muito exposta ao sol, fazer atividade física assim, mas com moderação, no horário apropriado, né? Principalmente na parte da manhã. Então, tomando todos esses cuidados, né? A gente vai passar por essa estação, por esse período, né? Muito bem. Então, espero que todos estejam bem e, né, que nós podemos, né, no início dessa semana, a gente tem muita coisa pela frente, uma semana que antecede o carnaval, né? Para quem gosta, né, já vão se preparando, né? Principalmente, como eu acabei de falar, né? Se hidrata bastante, frutas, legumes, né? Para quem quer sair para dançar, para curtir, né? Então, acho que a gente, né, tem que fazer aquilo que a gente gosta. Eu pretendo ficar em casa. Estou muito cansada, né? Mas vamos ver, né? Aproveitar o feriado para descansar, tá bom? E hoje o que me traz aqui, né? Além, como sempre, da tiragem, né? Da semana, para estar passando para vocês a mensagem da energia da semana. E é importante que vocês prestem atenção. Porque o que acontece no dia a dia, né? A gente é muito desligado, né? A gente começa a pensar nos problemas, mas a gente tem que estar conectado, né? Então a gente tem que estar percebendo, né? A gente tem que estar percebendo a nossa energia, o que está acontecendo com a gente, né? Então a gente tem que ficar atento, tem que se sentir, a gente tem que se perceber, porque nós fazemos tudo no automático, né? Então a gente precisa, né, respirar, né, ter essa conexão conosco mesmo, né? Como eu sempre disse, com a nossa espiritualidade, a gente tem que estar sempre buscando a proteção, né? Porque Jesus Cristo mesmo falava, né? Orai e vigiai. Então a gente esquece às vezes de fazer uma oração, às vezes levanta correndo, vai dormir, tá cansado, né? Mas a gente tem que começar a criar esse hábito, né? Tem muitas de vocês que eu sei que tem esse hábito e vocês sabem a diferença, né? E muitas vezes quando a gente se descuida, a gente começa já a não se sentir muito bem, as coisas às vezes não dão muito certo, porque a gente se perde nessa conexão. E claro, né, nós somos seres duais, né? Então nós temos duas polaridades, polaridade positiva e a negativa. Então nós temos que tentar estar no equilíbrio, né? Claro que às vezes, lógico, a gente vai cair a nossa frequência, isso é fato, né? Mas o que não podemos é permanecer no negativo, tá? Então, por exemplo, se a gente não tá muito bem, tá um pouco deprimida em um dia tudo bem. No outro dia já é para ficar mais ligado. No terceiro dia já é preocupante. Então a gente não pode ficar muito tempo no negativo, né? A gente vai sempre, né, volta e meia tá caindo no negativo, mas para que a gente tenha um autodiagnóstico, né, para a gente poder nos perceber o porquê que a gente está daquela maneira, né? E a gente tem que realmente voltar, né, ao positivo. Então a gente tem que ficar atento a não deixar se levar, tá? Por isso que a gente tem que estar sempre, né, em oração, em conexão, quando a gente vê que não está muito bem, parar um pouquinho, para quem gosta de acender uma vela, acender uma vela, um incenso, faça uma oração, uma meditação. Tem várias formas, né? São várias ferramentas para a gente equilibrar a nossa energia, né? Às vezes, se algum de vocês são reikiano, que gosta de aplicar o reiki, né, em vocês mesmos, então tem muitas ferramentas, né? E falando nessas ferramentas, como eu quero falar sobre a energia, né, crística, os ensinamentos de Jesus, principalmente, né, eu quero me referir numa passagem, né, que eu sempre me conecto com essa passagem que ele
né, que ele fala, são duas, né? Primeiro, o orai e o vigiai, né? Então, esse orai e o vigiai, ele quer dizer o quê? A gente ficar atento, né? A gente tem que se conhecer a nossa energia, o nosso corpo, né? E a gente se perceber, para a gente poder realmente nos equilibrar. A gente tem muitas ferramentas para isso, né? Nós somos curadores de nós mesmos, né? Principalmente nós mulheres, a gente tem esse dom da cura, né? Então muitas vezes a gente procura um terapeuta, né? Um médico, alguém que possa estar nos auxiliando, né? Mas a gente, né, tem já um conhecimento, a gente tem a ferramenta, a gente tem esse poder, né? Muitas vezes a gente delega o poder na mão do outro e esquece que a gente também tem esse poder. A partir do momento que eu me conecto com Deus, né, com as forças espirituais, isso é um grande poder, né? Como Jesus mesmo, ele sempre pregou, o que eu faço, vós também poderá fazer, né? Então tudo aquilo que ele fez, a gente também tem esse dom, a gente tem esse dom da cura. Então quando ele diz assim, que vocês também poderá fazer, né? E unidos vocês poderá fazer muito mais, né? Por exemplo, nesse momento, esse é um momento de cura, né? Porque a gente está elevando o nosso padrão vibratório, tá? Através da palavra, através da escuta. Então tem várias formas que a gente também pode fazer. Então a gente tem que trazer isso para nossa consciência, né? Porque muitas vezes a gente fica usando, vamos dizer assim, bengalas, né? Se arrastando, né? Sendo que a gente pode trazer essa autocura, né? Porque hoje em dia também com a internet, né? A gente, lógico, tem que saber filtrar, porque tem muita bobagem por aí. Mas a gente tem conhecimento muito mais perto da gente. Antes a gente tinha que ir para assistir uma palestra, para fazer algum curso, a gente tinha que se locomover. Hoje não, a gente tem muito conteúdo bom na internet, muitos cursos que vocês podem fazer, né, para aplicar com a sua família, no seu próximo, trabalhar mesmo com essas ferramentas, ou para nós mesmos, para trazer o nosso equilíbrio, né? Então, tem várias ferramentas para trazer esse equilíbrio, né? Como eu posso dizer, vários tipos de terapia. Tem a constelação familiar, né? O jogo de tarô, a aromaterapia, os florais, né? Nós temos até uma amiga, a Neir, né, que ela trabalha com florais também. Como eu posso citar, a radiestesia, né? Que trabalha com mesa radiônica. São tantas técnicas hoje, reiki, né? São tantas terapias que a gente tem, que está à nossa disposição, né? Só que a gente tem muitas vezes o nosso inconsciente, né? Muitas crenças, né? Crenças negativas, isso não vai adiantar, isso é bobagem, né? E às vezes a gente acaba se intoxicando com vários medicamentos que acaba apenas nos anestesiando, né? É importante o tratamento tradicional, claro, né? Os médicos, os remédios farmacêuticos, sim, a gente precisa muitas vezes, né? Você está com uma dor intensa, né? Aquilo que vai resolver ali naquele momento, às vezes é um analgésico, mas o que a gente tem que entender é quando a gente vai começar a fazer um tratamento, né? A gente faz o tratamento médico, mas a gente tem que cuidar do nosso espiritual, do nosso lado energético. Tudo isso vai contribuir com a nossa cura, tá? Então a gente não pode ficar nos anestesiando o tempo todo com o medicamento, né? Sendo que a gente já tem o conhecimento suficiente para isso. Só que, como eu disse, né? A gente tem, mesmo se a gente perceber, crenças negativas que lá no fundo a gente parece não acreditar, né? Mas como eu falei anteriormente sobre as energias, que a gente é pura energia, né? A gente vive num campo vibratório, né? E essas energias, né? Nós fazemos trocas, né? E conforme a nossa energia, não é que o outro vai jogar uma energia negativa pra gente. A gente acaba se conectando conforme a nossa energia. É um espelho, tá? Então a gente acaba absorvendo uma energia positiva como uma energia negativa.
mas nós temos meios para estar equilibrando e que nós possamos viver bem. Vou dar um exemplo interessante. Imagine um lago, tá? Se eu pegar uma pedrinha e jogar, vai ter uma frequência, aquilo vai aumentando. Então eu posso aumentar para o positivo, como eu posso aumentar para o negativo. O peso é o mesmo, tá? Então depende da gente equilibrar. Então a gente tem ferramentas para isso. E eu sempre penso nos ensinamentos de Jesus Cristo, porque foi isso que ele veio nos trazer. Ele não nos deixou sozinho, ele não nos deixou o conhecimento, né? Não, a partir do conhecimento, né, ele deixou uma semente, que a partir daquela semente ela vai o quê? Germinando. Então todos esses conhecimentos que nós conhecemos, como eu acabei de citar, né, a cura através das plantas, através dos óleos essenciais, através de uma atividade física, através da meditação, do yoga, todo esse conhecimento, né, veio a partir dessa centelha divina. Então, na verdade, tudo que é de bom já está dentro da gente. Na verdade, já está conectado, a gente tem essa centelha divina. Nós somos, na verdade, a centelha divina de Deus. Então já está aqui dentro. O que a gente precisa é acionar, né? Isso que é muito importante. Muitas vezes a gente pensa assim, eu preciso eliminar certas coisas. A gente precisa acionar o positivo, na verdade. Porque quando você aciona o positivo, né, você equilibra o negativo. Então, muitas vezes, porque a gente pensa assim, eu preciso realmente mudar, deixar de ser assim, deixar de ser, sabe, de ter medo. Não, a gente precisa trazer a coragem. Por exemplo, se eu tenho medo, eu preciso acionar o que dentro de mim? A coragem, né? Então, se eu estou num momento de fraqueza, né, eu tenho que trazer esse fortalecimento. Então, as respostas elas já estão dentro da gente, tá? Então, através dessas ferramentas terapêuticas, a gente consegue aflorar, a gente consegue colocar para fora aquilo que nós realmente somos. Imagine uma uma cebola, né? A cebola, ela tem várias camadas e nós somos feitos de várias camadas, tá? Então a gente precisa estar eliminando essas camadas mais densas, tá? Encontrar realmente, relembrar, né? A gente tem que relembrar aquilo que realmente somos. E claro, né, a gente, como, né, eu acredito realmente que a gente já teve, né, a gente passou por várias experiências, né, vidas passadas, mas a gente não precisa ficar se preocupando o que a gente teve no passado, a gente tem que se preocupar com hoje, tá? O que eu estou fazendo hoje por mim, tá? Porque muitas vezes a gente pensa assim, mas o que eu fiz na vida passada, que não está dando certo, hoje em dia, não. A gente realmente tem que pensar no que a gente está fazendo hoje, tá? Isso é muito importante. Então, a gente tem que pensar nessa conexão, imaginando Cristo e a gente saindo dele, né? Esses filamentos, esses conhecimentos, que nós fazemos parte dele, né? A gente faz parte desse todo, né? Uma pequena parte, tá? Então, nós temos todos esses conhecimentos que Jesus trouxe pra gente dentro da gente, tá certo? Então, a gente já possui. A gente precisa recordar, relembrar. Por isso que ele falava assim, ama, né, a si mesmo antes de amar o próximo, né? Ou melhor dizendo, né, amar o próximo como a si mesmo, tá? Que é a mesma coisa, né? Então a gente não vai conseguir amar o próximo, a gente não gostar da gente. Quando a gente começa a ter esse entendimento, a gente faz parte dessa centelha divina, né? A gente começa a realmente ver que a gente realmente é muito importante, mas a gente sempre tem aquela coisa de dar, por exemplo, o valor para o outro, né? A gente dá o poder para o outro e a gente não sabe a importância que a gente tem na vida do outro e para nós mesmos, né?
Então a gente precisa resgatar esse poder que a gente tem. A gente tem esse poder que está nas nossas mãos. E se vocês forem perceber, principalmente nós mulheres, a gente tem esse poder, né? Numa comida que você faz bem feita, quantas pessoas a gente nutre durante a vida, né? Quantas pessoas dependem, né, da nossa forma de nutrir, porque a gente é mulher, né? E a gente tem esse poder de nutrir o outro, tá? Então a gente tem que começar a se perceber. Então é isso que eu quis trazer hoje para vocês, né? Trazer essa conexão para a gente perceber que a gente faz parte de todo esse conhecimento que Jesus trouxe. A gente não está de fora, né? A gente faz parte. A gente é uma rede, né, conectada. Então, a partir de Jesus surgiu, como eu falei, várias religiões, a Umbanda, o Espiritismo, o Catolicismo, o Espiritismo, cada um se conecta da sua forma, né? Os espíritas vão falar dos mentores, a Umbanda, os seus guias espirituais, os evangélicos vão falar, agora fugiu da minha cabeça, os católicos vão falar sobre os anjos, né? E os santos. Então, né, cada um com uma linguagem diferente, com uma cultura. Lembrei o Espírito Santo, né? Os evangélicos falam muito assim, né? Então, os mesmos espíritos, né, que estão na Umbanda, que estão no Espiritismo, são os mesmos que estão na Católica, que estão no Evangélico, só que eles vão passar a palavra de uma forma diferente para que todos possam compreender, porque cada um está no seu degrau evolutivo, né? Então muitas vezes eu escuto algo que não me toca, mas vai tocar o outro, dependendo do estado que ele se encontra, né? Mas isso faz parte, é natural, né? Nós, né? Vocês estão aqui comigo, né? Até o momento que vocês acharem, né, que está tudo bem, que tá sendo proveitoso, que vocês estão aprendendo, estão, na verdade, relembrando muitas coisas. Porque se vocês começarem a perceber muita coisa que eu estou falando aqui, você já sabe, né? É que a gente, na verdade, esquece. Então, eu venho aqui para relembrar, né? Então, a gente tem... Então, na verdade, é uma rede, né? Então, ele deixou esse legado mesmo. E a gente tem que lembrar, né, que a gente tem esse poder, né? E ele mesmo ensinou, onde tiver uma ou mais pessoas, eu estarei com vocês, né? Então, quando a gente está num grupo como esse, com essa conexão, né, quando a gente faz uma oração, como eu falei assim, gente, vamos fazer uma oração, né? Uma parte do dia, nós estamos se conectando, né? E a gente está nessa corrente. Então, na verdade, a gente se torna, né? Não posso dizer assim, a gente tem mais poder, né? Poder de cura, tá? Poder para trazer essa conexão, essa energia positiva que é a cura, né? Então a gente tem que trazer o equilíbrio. Tá? É normal a gente cair, é normal cair a nossa frequência, é normal hoje a gente não tá bem, mas amanhã é outro dia, né? Amanhã a gente acorda melhor, toma um banho, faz alguma coisa, se alimenta melhor, porque tudo faz parte, tá? Então, quando a gente fala do autocuidado, é desde uma atividade física, da alimentação, né? De um chá que você toma, né, do uso de uma planta, o uso de um cristal. Então, está tudo na nossa mão, né? É que a gente não se deu conta ainda, né? A gente tem tudo ao nosso... uma planta, né, os vegetais, não está aqui por acaso, né? Que a planta, ela tem a sua alma, que entra em ressonância com a nossa, né? Os cristais, as pedras, né, de milhares e milhares de anos, nada é por acaso, né? Então a gente não está sozinho, que muitas vezes a gente fala, nossa, Deus me abandonou, eu estou sozinha, né? Não,
Ele deixou tudo para a gente usufruir e trazer o equilíbrio, trazer a nossa própria cura, né? A gente precisa resgatar esse conhecimento. Então, né, a gente precisa resgatar, né, para a gente curar nós mesmos e curar as pessoas que estão ao nosso redor, e a gente tem esse poder, tá? Então, é essa mensagem, né, que eu quis trazer para vocês hoje, essa conexão, né, relembrar, né, os ensinamentos de Cristo, mas de uma forma de perceber que a gente faz parte, né? Que aquilo que ele veio nos ensinar, a gente também tem, né? O poder que ele tem, nós também temos essa centelha, né? A gente também pode, né, trazer a cura para nós mesmos. Então, a gente precisa começar a se perceber nesse sentido. Isso é muito importante, tá bom? Bom, assim eu espero que, né, vocês possam refletir sobre o assunto, procura ler mais, procura alguns livros, né, que vocês gostem, a gente tem que estar sempre procurando, né, na verdade, relembrando como eu falo, né, a gente tem que procurar o conhecimento, o autoconhecimento, o autodiagnóstico. Então, a gente não pode depois falar, ficar reclamando da vida, né? Se a gente não faz nada pela gente. A gente quer estar sempre esperando, né, que caia na nossa mão. Não, a gente tem que procurar, e a gente tem esses caminhos, e quando a gente tem essa vontade, né, os caminhos começam a se abrir, tá? Nesse momento mesmo, né? A partir do momento que vocês abrem o vídeo, que você possa estar me ouvindo, né? Você está buscando alguma coisa, né? Muitas coisas que eu posso falar para vocês podem não ter sentido nenhum, né? Ou pode ter um grande sentido para vocês também, né? Pode dar um insight, um estalo. Então eu quero incentivar para que vocês também procurem o autoconhecimento. Isso é muito importante, né? Nós temos livros maravilhosos, então o conhecimento hoje está aí para todo mundo, tá? E isso com certeza a gente vai, sabe, trazer assim um bem-estar, uma alegria imensa, porque a gente começa a se reconhecer, né, a nos perceber, fala, puxa vida, se eu soubesse disso antes, estava tão ao meu alcance, né, e a gente acha que tudo é tão difícil, mas não é, né, só a gente começar um passinho de cada vez. Então vamos lá para o tarô, né? Vamos lá, tá aqui uma ferramenta poderosíssima, né, de autoconhecimento, né, quando nós nos conectamos com essa energia do tarô. Por quê? Quando a gente escuta, quando a gente lê um livro, algo que nos traga sentido, né, a gente já está trazendo a cura pra gente, né? Porque, como eu falo assim, a gente está relembrando, né? Então a gente começa realmente a trazer uma nova consciência. Eu sempre falo nessa palavra, uma nova consciência, uma nova forma de pensar. E quando a gente traz uma nova forma de pensar, a nossa vida muda, né? Então a gente começa a ver as coisas de uma forma muito diferente. A gente começa, possa ser que o problema ele está ali, né? Mas a gente começa a entender, né, e a ter ferramentas para solucionar aquele problema, né? A gente começa a se sentir com mais força e a gente começa a encontrar a solução, porque é só nós mesmos que vamos encontrar a solução para os nossos problemas e resolvê-los, né? E quando a gente consegue nos equilibrar, quando a gente está bem, a gente consegue encontrar a resposta, porque ela já está dentro de nós, só que a gente não consegue enxergar, porque a gente está sempre preso nos nossos emaranhados, tá? Então a gente precisa se libertar desses emaranhados para a gente poder enxergar. E enxergando a gente resolve. E muitas vezes a gente fala, puxa vida, a solução do problema estava na minha frente e eu não estava enxergando. Então vamos lá? Vamos ver aqui. Vai lá meu baralhinho maravilhoso. Vocês estão vendo meus gatos? Passando pelo vídeo. Gente, eu tô com 3 gatos. Deixa eu mostrar um aqui. Isso, olha, e é incrível porque assim,
Eles sempre ficam perto de mim, sempre, sim, mas é a primeira vez que hoje eu tô, né, aqui que eles estão mais próximos. Quando eu entrei aqui dentro, comecei a fazer todos os preparativos, eles vieram. E então aqui ao meu redor, subindo, descendo, olha que coisa fofa, esse daqui é o Noah. Eu amo. Ai, ai, é que a casa é grande, né? Então eles têm espaço bastante pra andar por aí. Comecei com uma gata só. Agora eu tô com mais 2 gatos, com 3, fora o cachorro e as plantas. Vai ser bom. Isso é uma energia boa, traz muita alegria pra gente. Então vamos lá. Vou tirar aqui uma cartinha, a primeira, a segunda e a terceira. Vamos ver o que vai falar hoje aqui. Nossa, aqui tiver a carta. Aqui, ó. A primeira carta, saiu a carta do diabo. Eu acho que essa carta saiu na semana passada, se eu não me engano, né? Então, e quando fala dessa carta, é engraçado que saiu a carta do diabo justamente com a carta do enforcado. Ai, meu Deus, vai estar caindo até no chão. Então, gente, o que eu estava falando, né, com vocês. A carta do diabo, ela fala muito assim, vamos dizer assim, quando a gente procrastinação. Espera só um pouquinho, deixa eu abrir aqui. Ai, é meu cachorro. É assim mesmo. Mas a gente, no meio do caos, né, a gente tem que fazer as coisas que a gente tem que fazer. Tô falando aqui com vocês, com os meus gatos, com meus cachorros. Então aqui, a carta, né, do diabo, né? Então, é uma carta que, na verdade, essa semana, quando a gente já está começando essa conexão, principalmente agora nessa semana de carnaval, a gente pode, às vezes, falar assim, não vou fazer, vou deixar para depois, é muito difícil, porque ele traz essa energia, muitas vezes, né, de procrastinação, que, na verdade, ele quer, né? Porque se você não tem aquela assim, que é mente ociosa, oficina do diabo, né? É um ditado bem antigo, mas é bem por aí, né? Então, a gente tem que ficar atento esta semana com essa energia, né? E a gente muitas vezes vai colocar a culpa no calor, né? Então a gente tem que fazer algumas coisas, mas a gente vai falar, não vou fazer, tô cansada, vou deixar para depois. Vou empurrar com a barriga, tá muito difícil mudar. Então, de repente, a gente tem aquele ânimo, aquela vontade, mas sempre vai ter aquele momento que você fala, gente, não vai. Né? Mas aí que a gente tem que se ligar. Assim, não é aí. Né? Se eu tô sentindo essa energia de não fazer, de não querer, não, aí que eu tenho que fazer. Aí que eu tenho que me ligar, tem alguma coisa que tá acontecendo. Né? Deixa eu me animar. É isso que eu quero que vocês entendam, né? Que vai ter um momento de cair a vibração energética. Faz parte. Mas nós temos ferramentas para sair dessa vibração. É isso que eu estou falando. Então, na verdade, essa semana vai ser uma semana de teste. Tá? Vai ser uma semana que a gente vai estar animado, mas ao mesmo tempo pode acontecer algum problema, alguma coisa que vai deixar chateado, né? Mas aí que tá. Quando entra a carta do enforcado, muitas vezes esse tipo de situação acaba nos paralisando. Então a gente faz alguma coisa e não fazer nada. E desiste. Às vezes a gente quer começar uma coisa nova, eu não vou fazer não, tá muito difícil. Mas está querendo mostrar que a gente tem que fazer essa mudança. Senão a gente vai ficar estático, não vai sair do lugar, né? Porque às vezes é muito cômodo. Né? No caso da carta do enforcado, para ele tá tudo muito bem, né? Ele vai ficar ali, nada vai acontecer, né? Mas aí a gente tem que trazer, como eu falei assim, de trazer o autoconhecimento, a gente tem que sair dessa zona de conforto, a gente tem que começar a ver as coisas de uma outra maneira, que também essa carta fala muito disso, ele tá de cabeça para baixo, né? Então ele tá vendo as coisas de um outro olhar. Como seria a gente olhar as coisas de cabeça para baixo? Então, ele traz essa mensagem até positiva,
né? Então é o momento da gente começar a olhar as coisas de uma forma diferente, gente. A gente tem que trazer um novo olhar, tá? A gente tem os olhos para ver. Quando eu falo os olhos para ver, não é só enxergar as coisas físicas, mas enxergar realmente a vida como que ela é, enxergar realmente que existe um plano espiritual, que existe um outro mundo, que nós somos, nós fazemos parte desse mundo, nós fazemos parte de uma natureza. Tá tudo interligado, a gente não enxerga, a gente vive no automático todos os dias. Então tem que trazer essa mudança. E é a hora, gente. Eu falei que 2025 é um ano, tá? De realmente despertar, ver as coisas de uma forma diferente, em todos os sentidos. Né? Até mesmo para trazer a prosperidade, até mesmo para trazer a prosperidade financeira. Muitas vezes reclamamos, né, que não temos prosperidade financeira, mas a gente não faz, porque dinheiro também é energia. Se você faz um movimento diferente, né, se você traz uma mudança, você vai também trazer uma mudança material também. Uma coisa leva a outra, tá? Então, às vezes a gente fica naquele problema, né? Eu não tô conseguindo, meu negócio não tá dando certo. Mas por que será que o seu negócio não tá dando certo? Né? A gente tem que persistir. Mas porque, de repente, tem algo dentro de você, do seu emocional. Muitas vezes uma dependência emocional com uma outra pessoa. Né? Então, geralmente, quando a gente está naquela dependência emocional do outro, daquela coisa, eu preciso de um amor, eu preciso de um par de calça, vamos dizer assim, a gente acaba estagnando o nosso lado financeiro também, tá? É legal ter um companheiro, mas ele vai vir naturalmente. Mas quando a gente fica muito ligado emocionalmente, o financeiro também, ele acaba não se ajustando. Né? Então, muitas vezes a gente fica se preocupando em cuidar do financeiro, mas a gente tem que cuidar do emocional. Cuidando do emocional, o lado financeiro vai fluir, né? O lado dos negócios também começa a fluir. Tudo tá tudo ligado, não dá para ser separado. A energia, ela é uma só. A energia, ela se transforma. Não é uma nova energia, ela se transforma. Tá? Então, muitas vezes a gente está com um mal físico, a gente cuida, vamos supor assim, por exemplo, eu estou com muita dor de cabeça, de repente a gente começa a mudar a alimentação, a gente cuida melhor do nosso intestino, né? O intestino começa a funcionar bem, a nossa dor de cabeça também vai embora. E a gente não estava precisando de um analgésico, de curar a dor de cabeça, a gente estava precisando era de curar o trato digestivo, curar o nosso intestino. Essa é a fonte, né? O problema, a raiz do problema, vocês entendem? Então a gente vê muito no superficial, tá? E no final a carta da estrela, né? A gente passando, né, por esse momento, né, que a gente vai ter que observar, talvez tenha uma semana um pouco mais densa, né, mesmo por conta do carnaval, né, mas a gente trazendo um novo olhar pra gente, a gente, no final da semana, a gente vai conseguir realmente trazer, né, aquela coisa boa, a renovação, a gente vai ter uns insights, a gente vai realmente começar a enxergar as coisas de uma forma diferente e a trazer realmente aquilo que a gente quer. A gente tem os nossos sonhos, né, os nossos desejos, né, e a gente tem que trazer pro lado da concretização mesmo, né, o que eu posso fazer, né, para concretizar aquilo que eu quero. Começar a perceber, né, que a gente pode sim ser presenteado, a gente pode trazer essa transformação. Mas como eu falo, né, depende da forma que a gente se posiciona, da forma que a gente pensa, né, que vai moldar toda a nossa energia para transformar o restante, tá? Porque tudo que a gente tem ao nosso redor, né, na verdade é tudo plasmado, é tudo que a gente criou, né? São criações, criações da humanidade, do coletivo, tá?
Então aí a gente tem um pensamento coletivo, né? A gente traz da nossa ancestralidade, né, dos nossos antepassados, coisas boas, positivas, mas trazemos também coisas negativas também, né? A gente faz parte desse clã, né? A gente tem que honrar os nossos antepassados, né? Essa energia que a gente tem, que a gente traz deles, né? Mas a gente tem que trazer essa renovação, um novo, né? A gente tem que fazer quebras de círculos, né? Coisas que vêm se repetindo. Na constelação fala muito disso. Nós temos uma amiga nossa, a Santina, que ela trabalha também com constelação e ela vai, né, entender muito bem do que eu estou falando. Então a gente, né, aquilo que a gente vê, né, que a avó falou para a mãe falou para o filho, a gente tem que cortar, né, algumas coisas que vêm se repetindo, né, e trazer uma nova consciência, né? Trazer essa emanação, né, para fora. Tá ok? Então eu fico por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Desta mensagem e que realmente vocês possam refletir, né? Aí nessa tiragem que eu acabei de falar, se vocês, né, é bom poder ouvir mais de uma vez, né, para poder interiorizar, né, dentro de vocês e a se perceber. Então se percebam, né? Eu estou fazendo yoga em casa, né? Comprei um curso maravilhoso da Pri Leite. Quem tiver interesse, depois me fala, que ela é maravilhosa. Eu faço esse curso e ela fala muito disso, né? Em se permitir, né? Em abrir esse espaço, essa expansão, né? Essa consciência, né, do novo. Ela fala muito em se perceber, né? Quando a gente faz o exercício, ela fala assim, agora se perceba, né? Perceber a diferença, né, do antes, do depois, né? Qual tipo de emoção que está envolvida ali. Então, não é difícil, né? Mas na vida, eu vou te falar uma coisa, é tudo um treino, viu? Tudo é um treino, né? Até tudo isso que eu acabei de falar, né? A gente, por isso que eu falo, vai buscando conhecimento, vai treinando igual. Quem vai aprender um instrumento, ele vai começar com uma partitura, com as primeiras notas musicais, aí ele vai treinando, depois ele vai pegando novas músicas mais complexas, ele vai treinando o seu ouvido. Então aquilo vai fazendo parte dele, né? Ele vai fazer parte, né, da música, faz parte. É a mesma coisa, né, com o conhecimento, né? Quando a gente percebe, né, a gente já está com um novo olhar, um novo pensamento. E fala, nossa, eu pensava de forma diferente, hoje já não penso assim, né? Isso, gente, isso faz parte da vida, isso é a nossa vida de verdade. É a renovação, é a transformação, gente. Tem gente que passa a vida inteira na mesmice, pensando do mesmo jeito, né? Mas assim, cada um tem as suas escolhas, eles vão ter umas oportunidades, né, em outras vidas. Mas se a gente ainda puder fazer nessa, um pouquinho que for, já é o suficiente. Tá bom, minhas queridas? Fiquem com Deus e tenham uma boa noite, uma excelente semana e, né, uma ótima semana de carnaval, né, um ótimo feriado. Aproveitem, quem quer sair para dançar, né, com responsabilidade, né, divirtam-se, descansem, né, quem, né, quer aproveitar o feriado para descansar, né. Então eu deixo aqui para vocês todo o meu amor e o meu carinho. Que assim seja, com a graça de Deus. Amém.